Aleluias, glórias a Deus. O rei está vindo, o noivo vem, eis que o noivo vem. Glórias a Deus. Nesse tempo que nós estamos vivendo, nós começamos aqui na semana passada um período de busca, um período de clamor, pedindo ao Senhor para que a glória de Deus se manifestasse de uma forma real nesse lugar. Mas nós também começamos a entender que para que isso acontecesse, algumas coisas eram necessárias acontecer, para que nós pudéssemos viver realmente aquilo que o Senhor tem colocado no coração do pastor, colocado no coração de algumas pessoas aqui na casa do Senhor. Algumas coisas precisavam acontecer para que nós pudéssemos viver realmente aquilo que o Senhor tem para nos entregar. E se hoje nós nos dispusemos a estar aqui buscando a presença de Deus, claramente nós não sairemos sem resposta, pelo contrário, nós sairemos com a bênção do Senhor para as nossas vidas. O que eu tenho entendido é que Deus tem nos mostrado um caminho, Deus colocou na nossa frente um caminho, nos deu uma direção, nos deu um propósito, e agora, de pouquinho em pouquinho, nós estamos caminhando, e agora talvez nós estamos dando os primeiros passos, e o Senhor está iluminando a cada vez que nós estamos dando aquele passo. Para quem joga videogame, quando eu era criança, o primeiro videogame que eu tinha era o PlayStation 1. E era muito atrasado ainda, né? Então tinha uma coisa que eles faziam para poder disfarçar o cenário. Eles botavam uma sombra, uma neblina, alguma coisa. Toda vez que você ia chegando, aquilo ia se desfazendo e tal, e você ia descobrindo o cenário. E eu consigo ver da mesma forma, como se nós estivéssemos caminhando e o Senhor, Ele está ali iluminando e mostrando cada coisa nova que Ele está querendo fazer no nosso meio. Mas para isso, o Senhor está nos chamando a desapegar de algumas coisas e mudar algumas coisas nas nossas vidas, se nós realmente queremos encontrar esse tesouro. Todos nós já vimos histórias de pessoas que buscaram, de piratas, ou sei lá, de que estavam atrás de alguma coisa, alguma recompensa, um tesouro perdido, e iam caminhando e faziam várias coisas e passavam por vários apuros e tinham missões para cumprir, coisas para acontecer, para que a pessoa pudesse chegar, enfim, naquele tesouro. E nós temos pedido a isso: Senhor, nós queremos de volta esse tesouro, porque um dia nós tivemos ele. Um dia nós tivemos esse tesouro em nossa mão. E talvez o principal tesouro da nossa vida seja a presença genuína de Deus sobre nós, a nossa casa, nossos sonhos, o nosso casamento, os nossos planos. Talvez seja isso que realmente nós estamos buscando. Diante disso, eu quero começar fazendo uma pergunta. E a pergunta é: até onde você vai? Até onde você está disposto a ir para poder encontrar esse tesouro? Então, até onde nós iremos? Ou quanto nós doaremos de nós mesmos para poder ver tudo isso que o Senhor está querendo nos mostrar com clareza? Deus está nos chamando a tomar uma decisão essa noite. Deus está nos dando uma oportunidade de tomar uma decisão em nossa vida. E decisões são difíceis. É difícil você tomar uma decisão de mudar hábitos ou alguma coisa na sua vida em prol de alguma coisa. Decisões, por si só, elas já são difíceis, mas o Senhor está nos chamando hoje para tomar uma decisão radical, que é mais difícil ainda, porque uma decisão radical você não tem tempo para pensar. Você tem que agir ali, às vezes você não consegue calcular, você não consegue pedir conselho, você não consegue pesquisar, você tem que tomar uma decisão ali na hora, e você tem que tomar uma decisão depressa. E nós vamos entender que essa decisão, para nós vivermos o novo de Deus, precisa ser uma decisão radical. Vai precisar com que talvez coisas que nós gostemos de fazer, hábitos que nós tenhamos, talvez hábitos pecaminosos ou hábitos que têm nos travado de realmente ver o que o Senhor está querendo nos mostrar. Talvez de ver aquele tesouro que talvez, assim como aquela dracma perdida, estava dentro de casa. Às vezes nós temos alguma coisa, a presença de Deus, e às vezes nós não estamos como nós éramos antes, ou faz tempo que nós não sentimos genuinamente a presença de Deus de uma forma real, como um dia nós sentimos, mas talvez seja dentro de casa que está perdido, e nós precisamos simplesmente tomar uma atitude, e aquilo vai mudar todas as coisas.
Então é hora de nós acordarmos. Quando alguém fala para nós, é hora de acordar. Quando alguém vem nos chamar para acordar, e a gente está naquela preguiça, aquele dia muito cansativo, aquela noite foi muito cansativo, é um dia de folga, um dia de feriado como foi hoje. Eu faz 8 meses que não tenho esse privilégio, né, de acordar mais tarde, não sei mais o que é isso. Mas quando a gente está lá e alguém fala assim, já está tarde, é hora de acordar, e a gente fica lá na cama enrolando e tal, e a gente põe a soneca, e às vezes a gente até acorda, mas fica ali mexendo no celular e tal, fica enrolando. Isso quando a gente precisa ser acordado, mas quando alguém falar para nós assim, acorda agora porque aconteceu alguma coisa. Acorda agora porque você precisa acordar porque aconteceu isso, e a gente tem que, às vezes, aconteceu comigo uma vez que eu estava dormindo num sábado, e aí o nosso primeiro cachorrinho, primeiro cachorro que a gente teve por mais tempo, porque o primeiro mesmo morreu com, 3 meses. O primeiro que a gente teve, ele já estava com uns 14 anos, e eu estava dormindo num sábado, era umas 10 da manhã. Minha mãe, Léo, corre aqui, o Max morreu. E aí eu estava de pijama, eu abri a janela, pulei a janela e já subi e fui ver o que tinha acontecido com ele. Ele estava lá, deitado. Então, quando a gente recebe uma notícia, quando a gente está dormindo e recebe uma notícia que a gente precisa tomar uma atitude urgente, a gente não consegue pensar. A gente só vai e faz, porque aquilo está nos chamando para tomar uma atitude de pressa, uma atitude com urgência. Então, se você não acordou ainda, o Senhor está te chamando agora, é a hora de acordar. O momento de acordar é agora, o momento de tomar a decisão de acordar é agora. E para nós entrarmos e falarmos sobre isso, nós vamos ler ali em Mateus capítulo 25, onde diz a parábola das 10 virgens, onde todos conhecem sobre isso. Amém? Eu vou lendo aqui para nós ganharmos tempo. O reino de Deus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou para chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias, e as insensatas disseram às prudentes: dê-nos mais um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós nem para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Bom, a palavra de Deus, ela nos diz aqui no capítulo 24, se a gente ler um capítulo antes, no capítulo 24, os discípulos estavam ali conversando com Jesus e questionaram a Jesus: Senhor, fala para nós um pouco sobre os finais dos tempos, os sinais, e como que acontecerá essas coisas. O Senhor, ele vai falando ali no capítulo 24 sobre algumas coisas, e no final do capítulo 24, ele conta a parábola sobre o servo mau, o servo bom, que o servo mau que quando o seu patrão, o seu chefe saía de casa, aquele servo agredia os outros servos, né? Quando ele deixava aquele servo como líder dos outros servos, e aquele ele agredia, e ele comia, e faziam festas, e bagunçava, e tal, e até que uma hora, aquele homem chegou, o senhor dele chegou. Depois no capítulo 25, ele fala sobre a parábola das 10 virgens, depois ele fala sobre a parábola dos talentos, e o Senhor vai relatando, ele sempre vai colocando aquele grupo de pessoas que participam do reino e aquele grupo de pessoas que não estão prestando atenção que o reino já está acontecendo. E o Senhor, ele sempre fala que o reino dos céus, o reino dos céus, o reino dos céus, o reino dos céus. E o reino dos céus, nós já estamos vivendo o reino dos céus. O reino dos céus já está sobre nós. O Senhor já colocou o reino dos céus sobre nós, ele já está entre nós. E quando o Senhor vier, ele vai estabelecer por fim esse reino sobre nós. Ele vai concretizar esse reino sobre nós, ele vai consolidar esse reino sobre nós. Esse reino não é um reino no céu que Deus está falando, mas é um reino do céu.
É um reino que pertence ao céu, onde a sua natureza é o céu, mas ele já está entre nós. É como alguém que muda, que vai viajar para outro país. A Regimara tá lá em Portugal, eu acho. Está lá em Portugal, mas não é porque ela está lá que ela é uma pessoa de Portugal, ela é brasileira. Ela está em Portugal, mas ela é brasileira. E o reino dos céus é a mesma coisa. O reino não é no céu, mas ele é do céu, ele já está presente entre nós e nós já podemos desfrutar do reino de Deus que está entre nós. Quando nós vamos ver nesses capítulos, o Senhor ele fala muito sobre vigiar, o Senhor fala sobre estar atento, estar vigilante, estar em oração, estar atento aos sinais, porque na verdade, como esse reino já está entre nós, e quando ele voltar, esse reino vai ser consolidado, aqueles que ainda não participam do reino de Deus, ou aqueles que ainda não acordaram, precisam logo vir para esse time, precisam logo pular para esse lado, porque o Senhor ele está prestes a vir, e nós, ou o mundo, querendo ou não, é certo que um dia o Senhor virá. Então, quanto mais cedo nós participarmos desse reino, mais próximo do Senhor também nós estaremos. Então, nós vemos aqui que essa parábola das 10 virgens, ela nos fala, ela nos relata sobre 5 mulheres, 5 virgens que eram prudentes ou que eram sábias, mas 5 que eram tolas, que eram insensatas. As 5, todas elas precisavam manter ali as suas lamparinas acesas. Essas virgens, e eu fui pesquisar um pouco, elas eram como se fossem damas de honra daquela época. Elas eram escolhidas talvez ali pela noiva, para que participassem daquele ritual para poder levar o noivo até o banquete nupcial. Elas acompanhavam o noivo e entravam ali junto naquele banquete. Então, elas precisavam ter ali, como parte daquele rito, precisavam ter as suas candeias acesas. O interessante é que elas não sabiam qual hora que o noivo chegaria. Elas não sabiam que hora que o noivo viria. Existiam situações que às vezes elas estavam ali esperando e o noivo ainda estava em negociação com a família da noiva, para negociar dote, para negociar todas essas coisas. Então, elas não tinham o horário certo para saber a hora que o noivo chegaria. Então, elas ficavam ali esperando. E tudo bem, isso fazia parte daquele rito. As virgens, as 5 virgens que eram insensatas, elas levaram também as suas lâmpadas, porém, elas levaram aquele azeite suficiente. Já aquelas que eram sábias, aquelas que eram inteligentes, levaram um azeite extra, um azeite a mais, porque elas se prepararam para a chegada do noivo, mesmo que aquela situação de levar um azeite, talvez numa vasilha, fosse mais complicado. Mesmo se elas tivessem que fazer um caminho mais árduo, mais doído, um caminho mais demorado, talvez fossem cansar mais, elas se importavam com uma coisa, elas estavam certas de que elas pagariam o preço para que a lâmpada delas continuassem acesas, para que a candeia delas continuassem acesa. E a primeira coisa que nós entendemos aqui é que o tolo, a pessoa tola, ela não está disposta a pagar o preço. O tolo não está preocupado com o dia de amanhã. Talvez o tolo, ele vive a sua vida deliberadamente, curtindo a sua vida, e ele não está disposto a fazer algo que vai exigir um pouco mais da vida dele. Ele não está disposto a talvez sair do seu conforto, ele não está disposto a talvez pegar frio, ele não está disposto a pegar um ônibus, ele não está disposto a se machucar ou andar descalço. Ele precisa estar sempre confortável. É interessante que todas aquelas moças, elas tinham as mesmas condições. Todas elas tinham as mesmas características e as mesmas condições. Todas elas eram virgens e elas tinham o mesmo recurso. A elas foi entregue uma candeia para que elas pudessem fazer tudo isso, fazer esse ritual.
E isso representa essa candeia, essa lâmpada, ela representa a estrutura. Então, hoje nós estamos aqui, nós temos a nossa estrutura. Nós temos aqui a nossa igreja. Talvez a nossa estrutura seja o nosso carro, a nossa estrutura seja a nossa casa. Mas nós estamos aqui reunidos como igreja, nós temos um lugar para ficar. Nós temos cadeiras para sentar, nós temos um ar se tiver muito calor. Todas elas tinham a mesma estrutura, a diferença é que as virgens sábias, elas não queriam correr o risco de quando o noivo chegasse, elas não terem fogo em suas lamparinas. Então elas se preparavam antes. Será que nós podemos pensar dessa forma? Será que nós temos essa visão, essa importância dentro do nosso coração de que nós precisamos nos importar com isso para que se o noivo chegar, nós tenhamos também fogo em nossas lâmpadas? Essas virgens, elas não queriam correr o risco de passar por isso. Jamais passaria na cabeça delas entender que se o noivo chegasse, elas não tivessem com as suas lâmpadas acesas. O Senhor, Ele nos chama. E existe um preço a ser pago para que nós venhamos realmente encontrar aquilo que nós estamos querendo encontrar. E o chamado, muitas das vezes, do Senhor é carregar a nossa cruz. Em Mateus 16 diz, aquele que quiser vir após mim, tome consigo a sua cruz e me siga. Existe um preço a pagar, porém, todo o esforço é recompensado. Todo o azeite extra que nós levamos, todo o óleo extra que nós levamos, vai ser também necessário para poder acender a lâmpada, se um dia essa lâmpada quiser apagar. Jesus, Ele nos alerta para que nós não sejamos como essas mulheres tolas, porque é certo que o noivo vem. É certo, nós cremos que o noivo vem. E será que aquelas tolas não sabiam que o noivo ia vir? Ou será que o que elas sentiram no coração dela foi indiferença? Tanto faz. Tanto faz se ele for vir ou não, tanto faz se eu tiver fogo em minhas lamparinas ou não. E às vezes nós estamos vivendo numa cilada como essas virgens tolas. Vivendo na indiferença. E a indiferença, ela é uma cilada, porque a indiferença muitas das vezes não nos faz pecar. Mas a indiferença, ela nos põe em um lugar onde nós não nos importamos mais com a nossa frieza. Não nos importamos mais se a nossa chama está quase se apagando, porque aquilo já não faz mais diferença para nós. E às vezes nós estamos tão distantes do Senhor. Estamos tão longe de Deus, como um dia já tivemos perto de Deus, estamos tão longe de Deus, que estar ou não estar com Deus não faz diferença. Ter ou não ter a presença de Deus não faz diferença. Ter amigos ou não ter amigos não faz diferença. Pecar ou não pecar não faz diferença, porque nós estamos vivendo como essas virgens indiferentes, vivendo como se não esperássemos um dia o noivo voltar para nós. Isso não é para nos paralisar. Essa mensagem do Senhor não é para nos paralisar, mas é para fazer com que a gente volte para Ele. Fazer com que talvez aquelas virgens, elas pensassem assim, elas chegassem e vissem, pô, a gente veio aqui, trouxe azeite suficiente, mas as nossas amigas aqui trouxeram azeite. Será que a gente não tem que voltar para casa e pegar um pouquinho de azeite mais? Quantas vezes a gente olha para um lado, olha para o outro e vê que aquele irmão está lá e ele está se enchendo da presença de Deus, e às vezes a gente não se comporta como alguém que falasse assim, poxa, eu precisava também buscar a presença de Deus dessa forma, eu preciso realmente levar esse azeite a mais. O noivo está chegando e a história continua dizendo que todas elas adormecem. E é algo natural. Quantos de nós não estamos esperando e às vezes a gente se esquece que um dia o noivo vai vir? É natural, às vezes a gente adormece. Só que elas estavam esperando e aí alguém grita, aí vem o noivo. Quando alguém grita, aí vem o noivo, eu acredito que aquelas
Aquelas virgens que estão com suas lâmpadas acesas, elas se dão conta, ela fala, meu Deus, eu achava que isso um dia nunca ia acontecer. Eu não percebi, ou talvez eu peguei no sono, eu não percebi, o noivo está chegando, e agora a minha lâmpada está se apagando, então elas começam a ficar desesperadas. Elas se dão conta disso, então elas começam a pedir para aquelas outras virgens que traziam aquele azeite reserva, só que essa palavra ela nos ensina que cada um traz consigo o seu azeite. Eu não posso dividir a minha unção com alguém, eu não posso trocar a minha unção, aquilo que o Senhor me deu com alguém. Cada um precisa buscar para si o seu azeite reserva. Por mais que nós pregamos, por mais que nós falamos, por mais que nós tentamos discipular e trazer para próximo, cada um precisa dar conta do seu azeite. Porque aquelas virgens, elas falam, a gente não pode dar para vocês. Porque se eu der parte minha para vocês, vai acabar para mim também. Quando de fato ele chegar, vai acabar para mim também. Então eu faço essa pergunta para nós, eu deixo essa reflexão para nós agora. Do que adianta nós queimarmos no começo? Do que adianta nós termos chama no começo, temos o nosso coração aceso, temos a nossa vida dedicada a Deus no começo, mas se quando o noivo vier a nossa chama estiver apagada, do que adiantou a nossa vida? Do que adiantou a nossa correria, do que adiantou o nosso ministério, do que adiantou as coisas que nós falamos e o que nós vivemos, porque o que realmente importa é a chama no final da caminhada. E o Senhor nos chama a ser constantes. O Senhor nos chama a ser constantes na presença dEle. Porque não adianta nós queremos queimar e aquilo ser uma brasa e fazer aquela fogueira gigante se aquilo for acabar rápido. É melhor que nós mantenhamos o nosso óleo sempre acendendo aquela candeia de pouquinho em pouquinho, constantes. Eu ouvi um exemplo de que existem aquelas pessoas que começam a ler a palavra de Deus e ela fala, não, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. E ela pega no primeiro dia, ela lê 5 capítulos e no outro ela lê 6 e 7 e passa um mês ela vai reduzindo de novo, e 3 e 2 e 1 e quando você vê, já parou. Ou aquela pessoa que começa e ela fala assim, não, eu vou fazer um jejum de 40 dias e ela vai, começa os 2, 3, 4, 5 primeiros dias e aí de repente ela fala, não, eu não aguento mais. Mas a pessoa constante não, ela lê um capítulo por dia, a pessoa constante, ela faz o jejum uma vez na semana, ela ora ao Senhor todos os dias e assim o Senhor vai dando cada vez mais. Assim o Senhor vai enchendo mais e aquilo vai conquistando mais o coração daquela pessoa. Então do que adianta nós queimarmos no começo? O Senhor ele relata sempre 2 grupos de pessoas, aqueles que queimam no começo, mas aqueles que permanecem queimando. Aqueles que não desistem, aqueles que continuam queimando. E nós vamos completar esse mês 2 anos de Igreja Abrace. Daqui a 10 anos, quantos continuarão queimando? Nós estamos queimando agora no começo, é começo da igreja. Talvez no primeiro ano, nos primeiros dias, vocês que estavam aqui, eu cheguei um pouco depois, poderiam ver alguma coisa e falar assim, não, agora vai, a gente vai, de repente começou a ficar mais devagar, e o Senhor está falando, sede firmes e constantes, se vocês permanecerem em mim, a minha palavra permanecer em vós, o Senhor está nos chamando a permanecer nele. E vai passar o tempo, e um dia nós vamos olhar para trás e nós vamos falar assim, poxa, nós continuamos queimando, porque nós tomamos essa decisão. Interessante que todos dormiram, todas elas, as 10 dormiram, algumas pessoas ainda dormem. Mas, algumas pessoas, naquela situação, todas elas acordaram. Mas 5 delas não tiveram noção de que o reino de Deus estava presente. De que o noivo tinha chegado. Nós precisamos entender que não basta só acordar, não basta só hoje. Hoje nós estamos ouvindo sobre isso, talvez nós chegamos à nossa casa e a gente fala, realmente eu preciso tomar uma decisão, uma atitude na minha vida, mas quando chegar na quinta a gente vai ficar devagar de novo, então não adianta só acordar. É necessário se preparar, é necessário dia após dia buscar ao Senhor. Tiago 1,5 diz, se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá a todos generosamente, sem reprovar ninguém.
e ela lhe será concedida. Então, quando nós temos o entendimento do que precisa ser feito, essa é a característica do sábio. Ele tem o entendimento do que precisa ser feito. Não do que ele quer fazer, mas o que precisa ser feito. E ele tem essa visão, ele olha para frente. Ele sabe que o Senhor lá na frente vai abençoar a vida dele. É por isso que aquela pessoa que pratica atividade física, constantemente ela vai viver mais que eu, com certeza, que eu detesto atividade física. A pessoa que se alimenta melhor vai viver muito mais. A pessoa que vive a sua vida corretamente, ela vai viver mais. Porque ela não faz aquilo só que te agrada, ela faz aquilo que é necessário. E hoje o Senhor está nos chamando a fazer o que é necessário. Aquelas virgens, elas não olharam se elas iam levar mais peso com elas. Se elas iam levar aquele vaso e seria difícil. Elas entenderam que aquilo era necessário ser feito para que, se o noivo chegasse, elas tivessem azeite suficiente. Viver pelo reino é investir tempo e esforço. O Senhor, Ele nos chama para que nós sejamos sábios. E nós precisamos ser, ao ponto de entender que estamos buscando um tesouro que não será fácil de encontrar. É por isso que lá no começo eu perguntei, até onde você vai? Esse tesouro que nós estamos buscando, nós vamos enfrentar muitos desafios na nossa vida para poder encontrar. Nós precisamos, muitas das vezes, acordar mais cedo. Muitas das vezes, nós precisamos gastar mais as nossas vidas. E talvez seja necessário nós espremermos o nosso tempo para poder encontrar ao Senhor. É verdade que nós estamos muito dedicados a outras coisas em nossas vidas. Nós estamos dedicando muito tempo a outras coisas em nossas vidas e nós estamos ficando como essas virgens tolas, que não pensaram naquilo que elas poderiam dar a mais. Nós sempre temos compromisso, sempre marcamos coisas para fazer, sempre nos nossos dias temos coisas para fazer. Mas eu quero te perguntar uma coisa, e se o Senhor pedir o teu sono? Se o Senhor pedir o teu hobby, para que você possa encontrá-lo? Se o Senhor pedir para você algo na sua personalidade que precisa ser mudado, será que você está disposto a pagar esse preço? A mudar para encontrar novamente o Senhor? Mesmo que seja cansativo ou pesado levar o óleo de reserva, será que nós estamos dispostos? Porque senão nós seremos só aquilo. Nós viveremos com aquela lâmpada acesa no começo, mas não teremos mais continuidade naquilo que nós estamos desejando. Eu vejo que alguns irmãos nossos que estão viajando foram para fora, foram para outros países, e uma galera foi lá para Disney. O pastor já foi, né? Para Disney. Minha esposa também, só que foi em outro país, né? Eu fico imaginando se um dia eu for, cara. Eu acho que no dia anterior eu não vou dormir, eu tenho certeza. Eu acho que pegar um avião daqui do Brasil e ir para os Estados Unidos, eu não vou dormir. Eu acho que eu vou ficar meio eufórico. Eu estava falando com a Lívia hoje, a Ana postou aquele arco assim, escrito Disney World, não sei lá o que e tal. Imagina você chegando na Disney, cara. Agora, cara, imagina se você soubesse o dia que você vai encontrar com o seu noivo. Nós não dormiríamos. A gente ia ficar, eu não acredito, é amanhã que Jesus vai vir. Cara, no sábado Jesus vai pregar aqui na igreja. Imagina como nós ficaríamos. Jesus vai estar lá no sábado, eu não vou dormir. Eu vou encontrar com o meu noivo, o amado da minha alma, aquele que me resgatou, aquele que me tirou da morte, que perdoou meus pecados, que me deu um novo sonho, que me deu um novo objetivo. Eu vou encontrá-lo. A gente não dormiria, mas a verdade é que nós não sabemos quando ele vem. E elas não sabiam quando ele viria. Nós precisamos entender que Jesus também esperou a sua vida para cumprir o seu propósito. Ele sabia que um dia ele iria ao Pai novamente. Mas Jesus, ele não parou e ficou esperando.
Ele não parou e ficou esperando ali sentado na sua casa, ou se desviando, ou se esquivando das pessoas que poderiam fazer mal para ele, ou até no dia que ele foi preso, e até repreendeu a Pedro que queria defendê-lo, não, porque ele sabia o que ia acontecer com ele, e Jesus faria. Então, enquanto nós esperamos a vinda do Senhor, precisamos nos comportar como Jesus se comportou. Precisamos fazer aquilo que Jesus fez e buscar a presença de Deus em nossas vidas. Olha o que ele fala em João 4:34. A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Em todo tempo precisamos buscar a presença de Deus para concluir aquilo que Ele tem sobre as nossas vidas. As pessoas que não guardam reserva para si, só vivem no limite. Elas não estão dispostas a buscar um pouco mais, a jejuar um pouco mais, a orar um pouco mais, a se entregar um pouco mais, a viver um pouco mais plenamente na presença de Deus. Elas têm o óleo suficiente para aquela ocasião e é aquilo que aquelas virgens pensaram. Não, eu tenho aqui uma quantidade que eu preciso suficiente para quando o noivo chegar, né? A gente acender a lamparina, tal, entrar na casa e ali nas bodas ali com ele. Essas mulheres, elas viviam no limite. E elas se contentam com um pouco em suas vidas. Será que nós ficamos satisfeitos em ter óleo só em momentos específicos? Será que nós ficamos satisfeitos em ter óleo apenas no domingo pela manhã? Ou ter óleo apenas numa quarta? Nós vamos queimar nesses dias, porque o Senhor, Ele não vai negar o seu fogo para nós. Mas nós nunca iremos transbordar nos outros dias. Nós iremos queimar 1 ou 2 vezes por semana, mas os outros dias será sem a presença de Deus real em nossas vidas, queimando realmente em tudo que nós fizermos. Nós precisamos estar dispostos a queimar um óleo, a levar com nós um óleo extra. E é complicado carregar, mas esse óleo extra nos faz permanecer. Essa oração que você fizer a mais vai te fazer permanecer no dia mau. Esse jejum que você fizer a mais vai te fazer permanecer no dia mau. Essa sua busca, essa sua entrega, esse seu... a sua vida entregue à presença de Deus vai te fazer no dia mau ter reserva. E é isso que nós precisamos, ter reserva. Então, não ache exagerado orar demais. Não ache exagerado vir para a igreja. Não ache exagerado jejuar demais. Busque a Deus constantemente, porque quanto mais óleo reserva, mais chama nós temos, mais fogo nós vamos ter. E no dia que nós encontrarmos com o nosso amado, nós teremos as nossas candeias cheias de fogo, queimando pelo Senhor. Ela não se apagará. Ela nos fará permanecer nele. Nós continuaremos queimando. Aquelas virgens imprudentes, então elas saem para comprar mais azeite, mas quando elas voltam, elas encontram a porta fechada e o noivo dizendo: eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. O Senhor está nos chamando à constância. Hoje é o dia que o Senhor está nos chamando para carregar esse óleo, para encher a nossa vida desse óleo, uma unção a mais, que vai nos tirar da zona de conforto. Onde nós não vamos só orar hoje porque é um culto de oração. Nós não vamos jejuar como nós estamos jejuando hoje. Alguns irmãos estão jejuando hoje. Nós não vamos só jejuar por causa que eu vim pregar e tal. Nós não vamos contribuir com o nosso dízimo, dar a nossa oferta só quando a igreja está, precisando pagar as contas, está no limite. Não, nós faremos isso a todo tempo. Nós entregaremos a nossa vida a todo tempo. Nós dedicaremos a nossa vida a todo tempo. A verdade é que aquelas virgens sábias, elas tinham óleo sobrando, elas tinham azeite sobrando, porque elas queriam permanecer queimando. E elas queriam permanecer queimando até depois do encontro com o noivo. Mesmo com o noivo já tinha chegado, elas tinham óleo ali para poder acender e para continuar queimando.
E o Senhor, Ele está nos alertando essa noite que Ele vem e nós precisamos carregar as nossas lamparinas. Nós precisamos carregar com esse óleo e precisamos queimar continuamente. Para finalizar, eu quero que você fique de pé.